Olá a todos, olá Pamela, olá Pedro. A gente vai dar início à nossa conversa, ao nosso bate-papo, né? Abordando o assunto sobre a pandemia, o isolamento social e a população de rua, né? Um pouquinho sobre essas temáticas. A pandemia do Covid, né? Que ela teve seu início ali no ano de 2020. Ela fez com que as pessoas passassem a se isolar, né, por ser importante se isolar para o vídeo não ser propagado, né. E a questão que vamos abordar é como as pessoas de rua, de população de rua, se isolariam, sendo que elas não têm domicílio, né, elas estão ali na rua. Olá, como traz o artigo, né, fala a questão do como esse início da pandemia, onde os comércios foram fechando, os locais foram fechando, somente o essencial ficou aberto. E as ruas ficaram vazias. E ele traz, né, que na rua só sobrou a população de rua, andando, vagando ali. Então ele traz, e um dos princípios, os planos principais ali para controlar o vírus no início foi o isolamento. Então, traz essa questão, como isolar, né, se isolar em casa naqueles que não têm uma residência. Então, sobre isso que nós vamos conversar. Olá, o artigo também traz que para as pessoas que moram na rua, depende de muitas oportunidades, tanto para conseguir alimento como para conseguir o dinheiro. E para eles foi muito difícil, porque além de ser muito novo para todo mundo, para eles era assim um pouco mais difícil pela falta de informações que muitas vezes eles não tinham. E eles viram tudo sendo fechado e não entendiam muito o que estava acontecendo. Sim, até que eles descobriram, né, a pandemia, né, eles não tinham essa informação, né. As lojas começaram a fechar, os mercados, comerciantes, todo mundo começou a sumir da rua, né, e eles meio que de começo, assim, não imaginavam o que estava acontecendo, né, porque essas informações não chegaram até eles. E as informações que eles tinham, às vezes, por meio das bancas de jornais, das televisões, dos restaurantes, estava tudo fechado. Então eles meio que ficou: "Nossa, o que que será que está acontecendo?", né. Então demorou, a gente vê essa demora de chegar a informação até eles, ainda mais nesse momento. Então meio que eles tentaram imaginar: "Nossa, o que que será que está acontecendo? Uma pandemia?". Não teve essa ideia de começo, né. Eu imagino que deve ter sido algo meio apocalíptico, assim, coisa de televisão, porque é surreal pensar, assim, como você falou, a maneira que eles recebiam essas informações de jornais e etc., meio que foi fechado para eles também. Porque, como você disse, eram restaurantes ou as bancas de jornais e tudo fechou, né? Porque não podia se isolar, ter aglomeração, então esses lugares sempre são cheios. Então, assim, algo meio que foi do dia para noite, porque começou logo após o carnaval. Então, assim, o carnaval, que é aquela agitação, aquela aglomeração, do nada, aquele deserto. Então, assim, deve ter sido algo muito surreal, coisa de televisão mesmo. Sim, até tem um relato de um dos moradores de rua aqui num artigo que a gente pegou, que fala assim, a fala de um deles: "Vi o comércio fechando e diminuindo a quantidade de pessoas na rua. Achei pra lá de estranho, foi uma sensação ruim, de medo, e eu não sabia o que estava acontecendo". Então é essa questão mesmo, né, demorou para chegar essa informação para eles, eles só ficaram sabendo depois desse isolamento social, né. E um outro até relata que ele fala que achou muito assustador, que parecia coisa que ele só via em filmes. Tudo sendo fechado, que ele ficou muito assustado com a situação e até começou a pensar que se tratava de uma doença radioativa, que quando a pessoa morria, o corpo tinha que ser queimado. Por isso, todo esse medo, todas as pessoas que se fecharam dentro de casa, tudo foi fechado.
como eles não tinham, né, essa noção do que estava acontecendo por conta de tudo isso, eles começavam a imaginar que poderia ser até mesmo uma doença radioativa. Sim, Pode concluir. não pode concluir. Não, o que eu ia comentar, né, que tem toda essa preocupação, é, a gente não tem ideia, né, de como foi para eles e que eles têm só desses relatos, mas assim, o que será que eles levaram, como é que, né, ali no caso, a gente está vendo sobre os casos do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, como é que a prefeitura agiu, né, nesse caso? Porque a gente, no começo, também a gente pensa, a gente tem que se isolar. Então, a gente demora para pensar um pouco nessas pessoas que não têm onde se isolar, né? Elas precisam do grupo ali para sobreviver e etc. Então, assim, deve ter algum órgão responsável, né, para fazer esse plano para eles, onde eles podem, para controlar a doença também. E é só fazer esse comentário. Sim, sim. É, até falam que alguns, voltando um pouco atrás, alguns eles descobriram a doença, né, antes das lojas estar fechando, né, por meio dos jornais, das bancas ali. Mas nem todos tiveram essa informação. E também a gente pode notar o preconceito, né, nas ruas em questão disso, porque aí só ficou essas pessoas na rua, a população de rua, e as outras pessoas meio que tinham medo deles, por eles estavam ali na rua, exposto, né, e deles propagar o vírus. Então, meio que as pessoas passavam perto deles, assim, não queriam evitar o contato com eles, né? E isso permitiu que afastasse é, a, a entrega das quentinhas, né, que é a forma que eles tinham de se alimentar, a entrega de kits de higiene. Então, meio que foi dificultando ainda mais a sobrevivência dessas pessoas no mundo da rua. Um deles até relata que quando foi se aproximar para pedir dinheiro para uma senhora, a senhora praticamente correu dele, com medo do que ele poderia estar infectado e passasse para ela. E é muito verdade isso, né? Igual a Ellen estava falando, que as pessoas, assim, se eles já eram, assim, vamos se dizer, invisíveis para a maioria das pessoas, com a pandemia, eles acabaram sendo mais invisíveis ainda, que as pessoas até viam, mas fingiam não ver por medo da doença e tudo mais. E as pessoas que estão na rua estão muito sujeitas a, desde sempre, né, a ter mais risco de contrair uma doença, por viverem nas ruas e não terem o mínimo de saúde básica. E um relato no artigo até traz que quando eles, antes da pandemia, quando eles estavam muito doentes, que precisavam ir a um hospital, muitas vezes esse direito era negado a eles. Eles nem tinham o direito de consultar um médico e ser tratado de alguma doença que eles estavam. Imagina agora na pandemia. Pois é. Então, assim, pensando a fome, que já era um grande obstáculo da população de rua antes da pandemia, agrava com a pandemia, a chegada da pandemia, ou seja, aumenta. Então, assim, deixou a população de rua mais fragilizada, né? Porque, como a Pamela citou, eles já eram invisíveis, aí de invisíveis passaram a ser ignorados, simplesmente. Então, e às vezes até essa questão do medo pela doença, né, dependendo de quem que era, às vezes era só uma desculpa, saca? Então, assim, foi um momento ali no início da pandemia que agravou muito a situação da população de rua, onde a fome piorou, né, a miséria, assim, também se agravou. Então, a gente não consegue ter essa noção direito. Assim, imaginamos que foi o pior momento da pandemia deles foi nesse começo, porque o medo estava, né, sobre todo mundo, a gente evitava mesmo de contato e tudo mais. Aí eles começaram meio que ficar abandonados, até pelos aqueles que tinham projetos. Eles precisavam se isolar. Sim.
Até tem um relato de um morador de rua também que fala assim, que faltou essas entregas, essas doações, e eles até no lixo eles chegaram a procurar por comida, né, pra você ver a situação que, né, a sociedade permite que essas pessoas cheguem. E não conseguiram nem achar no lixo, por quê? Porque os comércios estavam fechados, ele não tinha nem resto, né. Então a gente vê uma precariedade, assim, é horrível falar isso, né, que a sociedade faz um descaso tão grande desse, né, os governos, né, a gente vê muita falta de políticas públicas, demora para chegar, para alcançar essas pessoas, né. Na lei, às vezes, a gente vê que é até bonitinho, né, como: "Ah, vamos atender essas pessoas, vamos ajudar", mas a gente vê que na prática é totalmente diferente, o quanto é um descaso, assim, muito grande. O artigo, né, relata também, né, outro morador de rua falando, né, que, como vocês estão falando, né, que a comida estava muito difícil no começo, porque todo mundo se fechou, se isolou, as entregas pararam, até nos lixos era difícil encontrar comida. Aí eles relatam que depois que começou a ser divulgado a televisão, a mídia trouxe essa visibilidade, falando que eles estavam passando muita fome, muita necessidade, voltou a ter as entregas. Então a gente para pensar que só voltou a ter por conta da mídia. É assim, as pessoas não pararam tanto para pensar ou ficaram com tanto medo a esse ponto. Aí depois que a mídia divulgou, que voltou essas entregas. Exato. E, né, porque o artigo ele traz também as estratégias que né, a população de rua tinha, né, que era o pedinte ou a doações, alguns lugares que faziam essas doações para eles também, normalmente igrejas, ou projetos também que tinha ah, em relação das quentinhas, ou quando eles não conseguiam dessa maneira, eles juntavam mesmo o que eles tinham ali, que eles conseguiam um pouco grande que eles juntavam para comprar alguma coisa e esquentava em latas. Então, assim, já era muito difícil antes, eles precisavam dessa doação, a maior parte era pedindo ou que eram doados e praticamente não teve mais. Aí entra na situação que a Ellen falou, de revirar ali o lixo, procurar algum resto. Então, é uma situação que agravou muito. E aí precisou chegar na mídia para voltarem a eles serem visíveis um pouco, para melhorar um pouco a situação. E também, lá na questão do Rio, né, pelo que o artigo traz, a prefeitura montou um plano, traçou um plano para poder isolar a população de rua, abrigar eles na situação da pandemia, em alguns prédios públicos, ou hotéis que não estavam sendo usados para conseguir abrigar essa população de rua, para ajudar eles ali com alimento, moradia e controlar um pouco da situação, né, da doença, do vírus ali na população de rua. E pelo que o artigo traz também, né, tipo, das pessoas que foram entrevistadas, e nenhum deles souberam ou desconheciam esse projeto. Foi algo que só ficou ali no papel, também foi solto, mas na prática mesmo não aconteceu. Sim, também é importante ressaltar que além da fome, né, como que essas pessoas não chegou a informação para essas pessoas, como elas se protegerem do vírus, né. Eh É a autora ali do artigo, que eu até esqueci de citar o nome do artigo aqui, que a gente começou a falar e nem citou o nome do artigo, que é o artigo "Sem isolamento, etnografia de pessoas em situação de rua na pandemia do Covid-19", né. Então, traz essa questão de como que as pessoas vão se proteger ali com máscara, com água, lavar a mão, né, se às vezes nem acesso à água eles tinham, se nem acesso a os kits de higiene eles tinham. Então, a gente pode ver essa dificuldade, né, de se proteger, esse descaso, né, com a com a população de rua, com esse público. Um dos primeiros relatos, né, que o artigo traz é que eles comentam, né, que se eles já tinham dificuldade para beber água, para tomar banho, lavar as mãos nesses dias de doença, né, por conta da pandemia, fica ainda mais difícil. Ainda mais que no começo foi tudo fechado.
Então, as opções que eles tinham estavam fechadas. Então, eles falam que agradeciam muito quando chovia, que eles tinham ali uma poça de água para poder utilizar daquela água. Então, assim, como fala, a questão da higiene na rua foi algo também, assim, para eles foi dificultado, né? Que eu tenho ali um relato também que eles enchiam garrafas PETs de água ou em restaurantes e tudo mais, onde ou eles consumiam ou usavam ali, né, para poder se limpar e tudo mais. Ou seja, eles tiveram acesso também à água um pouco mais restrito, porque, como falou, era vinha da chuva. E vai saber onde eram esses poços de água. Às vezes podiam ficar também mais expostos a outras doenças. E numa crise de saúde assim, bem complicada, porque às vezes esses poços de água podem ser perto de lixo ou tudo mais. Então, assim, a higiene deles não estava bem ideal. E o acesso ao sabão também, que era algo o básico ali para a gente se proteger. Não tinha. O álcool em gel também não tinha. Então, bem complicado. Sim, um dos relatos aqui também que foi feito fala assim: as pessoas falam que tem que usar máscara para não pegar essa doença. A gente aqui não tem água e nem sabão, nem roupa limpa para trocar. Imagine uma máscara, está longe de nós. Falam também que tem que usar álcool em gel e lavar as mãos. E na rua, a gente tem isso? Não, é um sonho. Então, nossa, essa frase assim é muito impactante, né? Saber que às vezes a gente nem para pensar nisso, né? Em todos os lugares que a gente vai, em comer, em escolas, que a gente está tendo acessar, a gente vê que sempre tem ali um álcool gel disponível para a gente, né? Mas, então isso para a gente é normal, é fácil de acesso, né? Mas e para essas pessoas? Então, é uma situação assim bem triste, né? E que demora para se chegar, demora para se pensar em uma ação, para que se atende, e quando às vezes se pensa, às vezes nem consegue ser tão efetivado. Exato. Então, assim, só para trazer um pouco, se para nós, assim, que tem como se isolar, tem como se proteger, já tá difícil, porque a gente se sente um pouco abandonado por quem devia nos ajudar. Imagina, então, para essa população que já era marginalizada antes da pandemia, e com a pandemia que chegou, só teve sua situação fragilizada. Então, é muito, como a sua fala falou, é muito impactante, é muito forte. Tipo assim, é um sonho o que é o básico para a gente, é praticamente um sonho para eles ali, eles poderem se proteger de um vírus mortal. É complicado. Então, Sim. Vamos ver aqui os outros assuntos que a gente pode abordar, né, que a gente está vendo, é que então a pandemia do Covid foi muito difícil, né? Só mostrou mais o quanto essas pessoas que moram na rua, que estão em situação de rua, não tem seus direitos levados em conta. Ela, às vezes as políticas, às vezes não, né? Na maioria das vezes as políticas públicas não chegam até ela, né? Não há se pensado nessas pessoas. Então, com a pandemia, a gente só pôde notar ainda mais o descaso que a população, o quanto eles são marginalizados diante da sociedade, né? E o quanto eles ficam em segundo planos, né? e além de tudo isso, o lugar onde eles ficavam, né, foi o mais recente que a gente tem do caso da pandemia, onde eles foram praticamente desabrigados, né, igual em São Paulo, colocaram as pedras no viaduto, depois removeram, acho que ali em alguma cidade no Nordeste, não vou lembrar agora, também desabrigaram a população de rua, ou seja, além deles ter esse problema com a fome, com a higiene, ainda fazem deles a vida deles um pouco mais difícil, desabrigando, fazendo. É um descaso total, assim, e que a gente fica em choque praticamente. Como o Pedro disse, eles passam por muitos problemas que deveria ser dado o mínimo, né, o básico para eles, porque eles são seres humanos igual
todos nós. O artigo traz uma fala muito, muito interessante de Darcy Costa, que ele declara que é preciso aproveitar a pandemia, que está dando visibilidade a essa questão, né, acerca da população de rua, para se pensar em ações eficazes pós a pandemia. Depois que essa pandemia passar, pensar em políticas públicas que realmente não sejam só lindas na teoria, mas que sejam na prática, dando o mínimo, né, que todos deveriam ter, que melhorem essa situação da população de rua. Sim, e é importante, né, que fala aqui também que é importante refletir em maneiras de estar ajudando essas pessoas, né, em maneira de criar ações que contribuem e ajudam de alguma forma, que não adianta só criar abrigos e albergues temporários para acolher a população de rua, né? Que isso não resolverá a situação da habitação. Depois disso, que a pandemia passar, então vai acabar isso, eles vão continuar ali nas suas dificuldades, nas suas lutas, né? Então, tipo, isso minimiza, né? Mas não resolve totalmente. Exato, tem que ser um projeto a longo prazo, né? Uma maneira de pensar que eles têm os seus direitos básicos, como moradia, saúde, a, beneficiados, né? Que eles têm esses direitos. E principalmente agora, que é complicado. Se desse um projeto agora e que pós-pandemia também continuasse, seria muito interessante. Sim. O artigo até traz, né, comenta assim, finaliza sobre esse tema, falando que os direitos universais, né, que seria o uso da água, a obtenção de alimentos, para a população de rua é um desafio diário, que muitas vezes eles não têm, não vai conseguir ter um alimento. Eles saem à procura, mas não têm a certeza que vão conseguir alguma coisa, que vão conseguir uma coisa para si, ou que consigam dividir ali com seus amigos. E para eles, né, que habitam, né, e sobrevivem, que precisam disso, é muito difícil. E é um direito fundamental, né, que todos deveriam ter, a água e o alimento ali, para viver, né, sobreviver. Sim, e então a gente pode ver, puxando outro assunto, né, como essas lutas aí deles são diárias, né? Que não só a pandemia, mas eles sempre vêm lutando assim por essa dificuldade que infelizmente, né, não é notada e não é um assunto tão discutido. Mas embora hoje se tem, né, movimentos da população de rua que luta para que esses direitos, essas lutas, elas venham a ser levadas em conta, né? Para que se alcance uma igualdade, assim, né? De direitos básicos, né? Exato. E, então, assim, é só para enaltecer, né, que tipo as dificuldades, os obstáculos da população de rua já tinham antes, que a pandemia deixou a situação muito mais complicada, muito mais difícil para eles, porque é como se eles não tiver a maneira deles de sobreviver ali tivesse sido esgotadas, né? Até o artigo ele até traz um trecho que eu achei interessante, que é o isolamento social impôs novos desafios a toda a população mundial, mas ainda maior para aqueles sem possibilidade de isolamento. Então, assim, impôs a nós ali que temos uma rotina diferente, já foi difícil. E foi muito pior para aqueles que não tinham, não tinham essa possibilidade de isolamento, que é a população de rua. O artigo traz também um exemplo sobre como foi feito no Reino Unido, né, esse momento da pandemia em relação à população de rua, que lá eles separaram a população de rua em sintomáticos e assintomáticos, e teve um acompanhamento, né, com esses grupos e garantindo uma moradia e cuidados com a saúde, né?
tudo isso numa tentativa, né, como uma estratégia de reduzir os riscos, né, dessas pessoas estarem tão expostas. E fala também que a realidade aqui no Brasil é assim, né, bastante diferente, que a população de rua, né, já não tem uma oportunidade de trabalho e renda. Já é muito carente em relação à saúde, né, como citado que muitas vezes, né, eles são rejeitados mesmo, recusado o atendimento a eles. E como também, né, a dificuldade do alimento, né, ter uma moradia, ter um local. Aí, né, assim, conclui falando que com a pandemia, né, ficou assim mais visível, né, como o artigo é do Rio de Janeiro, né, cita que ficou mais visível que no Rio de Janeiro, né, o agravamento dessa situação deixa ainda, né, mais evidente essa ferida da desigualdade social e da pobreza à mostra, né, que o Brasil já é conhecido por ser um país bastante desigual, e com isso deixa mais claro ainda. Exatamente, por isso que é importante a gente se espelhar, né, em países assim, que tenham um pensamento para essas pessoas, né, que não só pensam, né, neles, mas nos outros também. Exato. O artigo ele traz essa situação só mais no Rio de Janeiro, né? Ele fala que tem uma limitação de estudo que foi feito no Rio de Janeiro, mas é algo que pode pensar um pouco mais generalizado. Ele traz relatos ali do Rio de Janeiro, mas provavelmente deve ter relatos iguais aqui na capital do estado de São Paulo ou nas outras grandes capitais do país. Então a gente vê essa situação ali no Rio de Janeiro, mas provavelmente deve ter acontecido coisas semelhantes nas outras cidades. Porque como se é um país muito desigual. A desigualdade aqui é imensa. E o artigo ele traz essa questão que a situação, né, ele avivou mais os instintos de sobrevivência da população de rua, porque eles precisaram procurar outras maneiras de sobreviver esse período pandêmico, né, de conseguir alimento, de conseguir, né, se proteger de alguma forma, como ali citou anteriormente, lavar a mão nos poços de chuva, porque ele já tinha esse risco da fome e depois de um vírus, que eles não conheciam muito. É importante ressaltar que, a partir dessa fala que você falou, dá para ver como a população de rua ali, ela tem um modo de viver, né? Um modo de sobreviver. E que isso é passado de pessoas por pessoas, que nem a gente já comentou em outros congressos que a gente participou, que é passado aquele conhecimento, porque é um conhecimento, né? Eu preciso ter conhecimento da onde eu vou tomar banho, da onde tem essa banheira ali pública que eu posso estar utilizando, da onde que os comerciantes ali estão ajudando às vezes, então onde eu durmo seguro, né? Então todas essas questões é um conhecimento que eles possuem, né? É um conhecimento de vida, de sobrevivência que é passado do mais velho que está ali na rua, né, do que é o mais novo que chegou recentemente na rua. Então isso é um tipo de educação assim do povo, né, popular que vai passando de um para outro, é um tipo de experiência. Eu vivencio aquela experiência e eu passo adiante. Isso é muito importante, né? É interessante de se ver. Principalmente agora, deve ter sido o mais importante ainda, porque aquele que conseguiu saber de algum lugar que estava ali oferecendo comida nesse período, a maneira que isso foi compartilhado foi muito importante. Foi a maneira deles conseguirem garantir um pouco mais a sua sobrevivência na rua. Então, esse conhecimento que é passado, que é transmitido um pelo outro, foi essencial, muito mais agora nessa situação. E muitas vezes, né, a maioria das pessoas acham que tem aquele estereotipo da população de rua, que eles não têm saberes, eles não têm conhecimento nenhum. Só que, na verdade, igual vocês estão comentando, eles possuem muitos saberes, muitos conhecimentos, que são passados de um para outro, que as pessoas que têm a oportunidade, né, de terem um conhecimento desses saberes, ficam assim, né, acaba ficando surpresa, porque elas não esperam
que a população de rua tenham tantos conhecimentos assim, da vida. Exato. E é interessante que eles ali estão sempre se ajudando um ao outro, né? Diferente que a gente vê aqui que nós, às vezes, entre nós a gente quer passar por cima do outro, né? A gente quer, às vezes, né? E ali eles estão sempre se ajudando para a sobrevivência mesmo. Então, isso, assim, é muito interessante, muito importante, né? Que é uma visão de mundo que eles têm que, às vezes, os graduandos, os doutorados, muitas vezes não possuem, né? E isso, infelizmente, é desvalorizado, né? Pela sociedade. Ou a sociedade, não, às vezes, não tem uma visão deles dessa maneira, né? E, infelizmente. Eu acho que mais alguma coisa vocês querem comentar? É só mais um trechinho que o artigo trouxe, né? Que ele faz assim, que precisa pensar em outro modo de isolamento social, né? Pensando que o artigo ele traz essa questão do isolamento social para aqueles que não conseguem se isolar e que uma atitude ali, no caso da prefeitura, mas isso pode ser em qualquer lugar, é pensar nesse isolamento social para a rua. A gente postou, né, duas imagens nessa semana, traz ali, né, a primeira uma pessoa toda uniformizada, se protegendo do Covid, e atrás dele ali, duas pessoas ali que mal tinham um cobertor. E na outra que eu creio que foi uma forma de isolamento, que tinha aqueles quadradinhos onde a população de rua podia se abrigar. Eu acho que foi até o caso do Rio de Janeiro, do São Bódromo. Então, assim, precisa pensar nessa questão de isolamento, porque se a gente já está num período, né, que pra gente já está meio que vivendo uma situação genocida, imagina para eles. Então é assim, é muito complicado. Então é preciso pensar numa situação específica também. O artigo, né, ele foi escrito, né, na metade do ano passado, e ele até aponta que se nada for feito, né, de imediato, esse cenário, né, que estava acontecendo, que a tendência, né, foi piorando, vimos que foi piorando, esse poderia gerar um acontecimento devastador. Talvez, né, assim, nesse contexto das pessoas que habitam as ruas, pois a maioria era idoso e com comorbidades, né? As pessoas em situação de rua, a maioria são idosas e a maioria tem comorbidades, acabam, né, ali pegando mais doença, tendo uma saúde mais debilitada, pelo fato de não terem o básico, tanto de higiene, tanto de alimentação. Sim. Exato. Uma parte que a gente pode citar aqui é como demorou para chegar, né? Demorou para acontecer, infelizmente, mas foi essa conquista aí que começaram ali a vacinar os moradores de rua, né? O quanto isso demorou, infelizmente, né? Mas a gente pode agradecer porque finalmente chegou, né? E isso é muito importante, eles ali estão sendo vacinados, está sendo protegido, e essa é uma conquista, assim, muito gratificante, né? É importante a gente ressaltar. Exato. Sim. Vocês querem concluir com alguma fala? Eu, antes de concluir, assim, não tenho mais nada em relação ao artigo, né, já que a gente está falando sobre esse tema, eu queria prestar, não uma homenagem ao ícone aqui da nossa cidade, de Nova Odessa, para quem fazia aquele rolê na praça, né, antes da pandemia, conhecer o Rubão, que era um morador ali muito conhecido. Então, como eu falei, quem era que fazia rolê conhecia, porque ele sempre interagia com o pessoal, apesar de a gente quase não entender muito o que ele falava, mas era um cara muito animado e divertido, a gente se divertia muito com ele. E ele participava, então, pós-pandemia, o rolê na praça vai ser um pouco diferente agora. E ele faleceu nessa semana, então vai ser um ícone aqui na cidade que vai fazer muita falta. Então, só desejar fazer essa pequena homenagem ao Rubão. Então, agradeço aí vocês, né? Agradeço ao grupo, né, por estar
participando desse bate-papo, né, que é tão importante, né, abordar esse assunto, né, que às vezes não é tão abordado, né, e que a gente está aí disponível para tirar as dúvidas, para vocês também discutirem, comentarem a opinião de vocês sobre esse assunto, então fiquem muito à vontade, viu? E muito obrigada. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada a todos.